Pois é, né, galera? Pois é, né, galera? Aqui é o Dades Pereira, canal Cruzeiro Ver Raposo. Vou começar esse vídeo de hoje com um pedaço da entrevista do Fagner. Realmente concordo com o Fagner. O Cruzeiro jogou melhor que o Botafogo, o Cruzeiro perdeu o gol, mas o que vale é o resultado. Então, o Botafogo foi mais feliz que venceu o jogo. Acho que houve erro de arbitragem, acho que houve pênalti ali que não foi dado, mas houve também uma incompetência generalizada do ataque do Cruzeiro, né? Então, assim, uma coisa leva a outra, uma coisa leva a outra. Até o rapaz questionou o Fagner sobre a zaga tomar gol. Olha, toda vez, se você fazer as contas aí, da quantidade de gol que a zaga tomou, foi quando o Matheus Henrique jogou de primeiro volante. Depois disso que não melhorou, porque ele não tem cacuete, eu cansei de falar isso aqui, né? Acho que hoje tinha que ter jogado o Lucas Silva com o Romero, eu acho isso, mas infelizmente o Lucas Silva foi preterido no elenco, né? Tinha que ter jogado e liberado um meia, né? Então era isso tudo que tinha que ter feito, né? E paciência, né? Paciência mesmo. Sobre os jovens, ele falou que os jovens têm que ter a chance deles mesmo, quando chegar a agarrar. Olha, ser jovem no valor no Cruzeiro é terrível, porque quando surge a oportunidade, a hora que você acha que você vai ter, você não tem, né? Vou falar sobre isso no próximo tópico, mas agora vamos às próximas matérias. Obviamente, derrota totalmente fora dos planos, né, Fábio? Sem dúvida, né? A gente planejou, tinha um plano, né, para fazer tudo como foi desenhado, né, nos primeiros 30 minutos ali, de ter chance de gol, e, enfim. Infelizmente, acabamos sendo surpreendidos, né, com um gol de bola parada, que muda tudo, né, o pensamento do que fazer, e aí o Botafogo coloca 8 jogadores atrás da linha da bola, e aí você tem que ter paciência para tentar criar espaços, né, mas são coisas que acontecem. Acho que a gente tem que aprender com esse jogo, porque vamos enfrentar muitos adversários que vão vir jogar assim, né, contra nós, então a gente tirar como lição para coisas que a gente pode melhorar e coisas que a gente não deve fazer para poder ganhar esses jogos. Vocês mais experientes têm conversado com eles para eles abraçarem essa oportunidade, que também não tem como contratar 50 jogadores no meio da temporada, né? Não, com certeza. Eu acho que a oportunidade ela não escolhe dia, ela não escolhe horário. Eu acho que você tem que se preparar todos os dias, porque ela pode aparecer e você tem que estar pronto, né? Então acho que quando algum jovem vai entrar, ou quando algum jovem vai participar do treinamento com a gente, acho que o que a gente pode fazer é dar tranquilidade, né, para que ele faça o melhor daquilo que ele está acostumado, mas ao mesmo tempo que a gente cobre que ele tenha o ímpeto, né, do que todo mundo que está ali. Então acho que é dar tranquilidade para os jovens, a oportunidade vai aparecer para todos e tenho certeza que quem estiver preparado vai permanecer. Bom, Sinisterra novamente machucou, né? Em resumo, aquela expectativa que a gente tinha de o Sinisterra ser o nosso melhor atacante, que ele muito habilidoso, muito bom, caiu por terra, porque a gente não sabe qual foi a gravidade da lesão dele, né? Pode ter sido a lesão mais simples, mas pode ter sido a lesão mais grave. Então só amanhã que a gente vai saber, né? É uma pena, porque até quando o Sinisterra estava no campo, o Cruzeiro dominava o jogo, mandava nas ações, né? Depois foi aquela catástrofe que a gente viu aí, né? E eu vou falar a partir de agora. O técnico reclama das ausências, alega que as ausências, Matheus Pereira e Gerson, principalmente os dois, afetaram o resultado do time. Olha, concordo plenamente, né? Qualquer time, Matheus Pereira e Gerson, afeta quando não joga. Mas também aí entra o trabalho do técnico. Entra o trabalho do técnico em armar um time capaz de vencer. Entendeu? Porque você tem que procurar no seu elenco soluções. E ele tinha soluções, só que ele não usou. Ele preferiu usar o óbvio, né, e não recorreu às soluções. Aí vai lá na frase do Fagner, lá, quando os jovens tiverem a chance, tem que agarrar. Mas quando as chances aparecem para os jovens, eles não dão. Não dão. Hoje, por exemplo, ele não podia ter entrado com o Bruno Rodrigues, de jeito nenhum. Tinha que ter entrado com um jovem valor. Kenny Arroyo tinha que ter entrado desde o início, né? Era isso que tinha que fazer. Lá no final, por um desespero, aí você coloca um Wanderson da vida,
um Marquinhos da vida, um Bruno Rodrigues, mas lá no final. Mas tenta com os valores que você tem lá, você tem lá Kenny Arroyo, você tinha lá o Kaique Kenji, o Juan Gabriel, o Ryan Lelis, você tinha várias opções para começar a arriscar. O Lucas Silva de segundo volante, tinha várias opções, mas optou por aqueles jogadores que já estão ultrapassados. A gente sabe que aquela bananeira não vai mais dar cacho. Já deu o que tinha que dar para a Série A. Para a Série A. Né? Então, você deixa os caras no banco e põe aqueles que você tem que arriscar. Né? Qual que era o risco do jogo ali? Era Romero, Lucas Silva e Juan Gabriel. Esses três no meio campo. Né? E no ataque? Arroyo, Caio Jorge e Sinisterra. A contusão do Sinisterra foi uma fatalidade, aconteceu. Mas era esse o time aí, entendeu? Mas não, entra com Marquinhos, jogadores que têm uma eternidade que não joga. Entra com o Wanderson, que até ontem era para ser descartado. Né? Ou seja, não dá mais para o Cruzeiro. Então, não tem que reclamar da ausência, não. É para isso que ele é técnico, né? É para poder quebrar a cabeça e encontrar uma solução dentro do elenco. E tinha solução. Apesar de tudo isso, apesar de toda essa lambança, o time jogou melhor que o Botafogo. Mas perdeu por quê? Erro de marcação. Uma bola parada, marcou mal. Né? Pelo contrário, não marcou. Ficaram olhando o cara chegar, sem ninguém para coçar e pum, cabecear no cantinho do goleiro. Então, assim, aí não tem meu pé me dói. Não tá uma Cristo que resista. Não há. Né? A tendência é tomar gol mesmo. Né? E como aconteceu. Né? Assim, tem que ter paciência. Tem que ter paciência. Igual o Fagner falou, tem que ter paciência. O experiente jogou bem. O time não jogou mal, assim. Não foi aquele grande jogo, mas foi melhor que o Botafogo. Né? A derrota veio por uma fatalidade, por uma falta de atenção. Né? Falta de atenção. Não saber marcar uma bola aérea. E deixar o cara sozinho. Né? Bom, mas é passado, né? Eu fico chateado. Se eu fosse um jogador da base, que estava ali no banco esperando a minha oportunidade, sinceramente, eu colocaria minha barba de molho. Colocaria. Hoje era o jogo para pôr. Colocava. Aí não deu certo, no segundo tempo ia trocando, ia voltando o time lá com os já acostumados a jogar, mas tentava, mas era hora de tentar. Né? Perdeu uma grande oportunidade de tentar os valores. Olha, esse menino que veio do esporte aí, sinceramente, ele se ele tem um pouquinho de visão, o Zé Lucas já vai ficar meio cabreiro, puxa vida. Jovem aqui não tem valor, não. E é terrível, tá? E não tem mesmo. O Otávio só entrou porque não tinha jeito. Se tivesse jeito, se o Léo Aragão tivesse aqui no banco, o Léo Aragão era titular. Não era o Otávio. Tá? O Kaique só entrou porque o Marlon andou fazendo as besteiras aí. Depois de muito insistir, aí colocaram ele. Senão também não teria colocado. Né? Então tem que repensar isso aí. Você precisa de ir ao mercado? Precisa de ir ao mercado sim, mas tem que também saber utilizar as peças que tem. Está faltando só isso. Deixe like, comente, compartilhe, inscreva no canal Hype. Se aparecer aquela notinha lá, ó, presente gratuito, ajuda o canal dando presente, é gratuito. Fui!